Eu gostaria de falar um pouco com vocês hoje sobre essa técnica que nós utilizamos no transplante capilar, que é a técnica FUE, que é a extração das unidades foliculares de uma maneira bem atraumática, de uma recuperação muito rápida, em que nós usamos determinadas técnicas na colocação, na introdução dessas unidades foliculares, em que temos tido excelentes resultados, principalmente por ser uma maneira atraumática em que nós muitas vezes, quando fazemos incisões prévias, nós utilizamos a lâmina de safira. É uma lâmina bem atraumática e utilizamos instrumentos como esse para que você possa fazer a colocação da unidade folicular sem traumatizar o bulbo. Com isso, praticamente 100% das unidades foliculares nascerão. Eu gosto muito hoje desses implantes, que nós chamamos de implantadores, que é uma maneira traumática de você injetando o cabelo. Isso aqui é uma coisa real, ao vivo e a cores, para vocês. E nessa parte aqui eu gosto de mostrar a recuperação para vocês. Essa recuperação com o paciente imediatamente à cirurgia, aqui do lado esquerdo, e no lado direito nós observamos o paciente 5 dias após, sem nenhum estigma de cirurgia, sem nenhum estigma que ele foi operado. Então isso é uma coisa que dá um conforto muito grande. Gosto muito também de mostrar aqui para vocês ele depois de 10 dias. Veja bem, antes da cirurgia, 10 dias após, cabelo crescendo, sem nenhum estigma que foi operado, sem cicatrizes lineares. Então, é uma cirurgia que, quando bem executada, ela dá um resultado muito natural, tanto na área doadora como na área receptora, como vocês verão a seguir. Em alguns casos que eu irei ilustrar para vocês para mostrar. Todos esses pacientes que eu mostrarei para vocês são pacientes meus, operados por mim e por minha equipe. Veja bem, esse aqui é um paciente de 28 anos, um paciente jovem, que nos procura com um grau de calvície avançado, pegando aqui a parte do topo, a parte média, indo até a coroa. Nós fizemos a opção pela idade do paciente de fazermos o quê? Setorial. Setorial é um conceito moderno, que você dá resultado muito consistente, volumoso, em determinados setores. Então, nós optamos primeiro para esse paciente fazermos o tratamento da sua região anterior, tá? E posteriormente iniciarmos logo após a cirurgia, um tratamento clínico coadjuvante, porque um paciente jovem, muitas vezes, ele responde muito bem ao tratamento clínico. Então, que tal o paciente com 7 meses, 6 meses após e com 2 anos, ou seja, que há manutenção do resultado. Observa que você consegue ver a naturalidade. Eu vou aqui passar com um pente para que você veja a linha anterior, a naturalidade da implantação do cabelo. Nós usamos lupas de 6 vezes de aumento na colocação. Com isso, eu consigo ver exatamente o direcionamento dos cabelos remanescentes ou das penugem remanescentes. E veja bem aqui, quando eu passo o pente, você vê densidade capilar. Esse é o conceito moderno que se usa hoje. E aqui você consegue observar que um paciente jovem responde muito bem ao tratamento clínico. Nessa parte média e posterior, aqui não foi feito tratamento cirúrgico, não fez implante capilar. O implante capilar foi utilizado somente na região anterior. A diferença do implante capilar bem realizado é que os fios de cabelo não caem. Eles conservam a genética da área doadora. São cabelos fortes, geneticamente programados para o quê? Ter um crescimento normal, a coloração da área doadora. Então, tudo isso se preserva. Porém, nessa parte média e nessa parte posterior, em que respondeu muito bem ao tratamento clínico, isso é uma coisa limitada. Uma hora pode se perder eficácia. E os medicamentos padrões hoje no tratamento clínico desse são quais? Minoxidil, finasterida, laser de baixa intensidade. Uma hora eles vão perder eficácia. E aí sim o paciente pode procurar ou para um novo transplante capilar ou poderá surgir alguma alternativa terapêutica no futuro. Observa que nessa parte posterior, aqui, você consegue uma restauração completa e não houve cirurgia.
Aqui foi só tratamento clínico de um paciente de 28 anos. Então, eu gosto muito de salientar os pacientes. Vamos tratar primeiro setorialmente. Já esse paciente é um caso menor, um cabelo muito forte na parte média e na parte posterior, porém a região de linha anterior dele era muito enfraquecida, ele tinha uma testa muito longa, entradas proeminentes, um rapaz jovem, abaixo de 30 anos, em que nós fizemos um transplante capilar nessa região anterior dele aqui. Observe o aspecto aqui, 7 dias após a área doadora, não há estigma que foi operado. E observe ele aqui, 6 meses após o procedimento. Você consegue ver um resultado, uma consistência de resultado, um volume, uma densidade satisfatória para um paciente jovem. Claro que nós temos que salientar que cada caso é um caso, nós temos que saber a característica do cabelo, a densidade na área doadora, tudo isso reflete no resultado final, por isso que há uma variação muito grande de um paciente para outro. E o paciente tem que estar consciente, e principalmente o paciente sendo jovem, ele ter consciência que calvície é progressivo e muitas vezes no futuro ele pode necessitar de um outro tratamento. Esse outro paciente aqui, 27 anos, um paciente jovem, com uma história familiar de calvície severa, ele já apresentava rarefação na parte média e na parte posterior. Nós fizemos a opção de fazermos somente na região de linha anterior. Neste paciente, pelo formato do seu rosto, nós optamos por esse desenho na linha anterior, até para preservar cabelos para podermos progredir para a parte posterior e também que haja uma preservação de unidades foliculares na área doadora para cirurgias futuras, caso seja necessário. Evidentemente que iniciamos tratamento clínico também para esse paciente, mas observa que esse cabelo molhado, 6 meses após, você consegue um resultado como esse. Isso mesmo, 6 meses após. Um cabelo molhado que você vê uma densidade, uma naturalidade de linha anterior. Volto a ressaltar, a qualidade do cabelo, as características do cabelo são fundamentais no resultado final. Eu vou mostrar daqui a pouco um exemplo de pacientes típicos iguais, em que um tinha cabelo grosso e outro cabelo fino, para que você possa ver a diferença de resultado. Esse outro paciente é um paciente de 48 anos, já na região anterior já definido que a calvície dele está localizada nessa área. Nós fizemos uma cirurgia aqui em que implantamos 4.000 fios, em torno de 4.000 fios, 2.000 unidades foliculares nessa região. Observa a linha anterior, a qualidade, a naturalidade. Observa essas ondulações do cabelo que nós preservamos no sentido do cabelo. Então, tudo isso é qualidade. Você, quando procura por um transplante capilar, você tem que procurar qualidade. Você tem que conhecer com quem você vai fazer a cirurgia. Você tem que conhecer os resultados desse médico. Você tem que conhecer a experiência desse cirurgião. Eu tenho mais de 30 anos que trabalho com transplante capilar. A técnica FUE, eu fui um dos pioneiros no Brasil. O primeiro workshop realizado no Brasil foi realizado aqui em Goiânia, no meu hospital, em que convidei um grande cirurgião internacional para que viesse aqui ensinar essa técnica aos colegas brasileiros. Porque medicina não é você esconder a técnica consagrada, é você divulgar para que cada vez mais os pacientes tenham acesso a bons resultados. E são os bons resultados e que dá credibilidade ao procedimento. Então veja bem esse paciente aqui, em que eu vou passar um pente para que você consiga ver a densidade, o volume capilar, a naturalidade da linha anterior. Isso é muito importante nos dias de hoje. O paciente quer resultado, mas ele quer qualidade. Ele quer uma linha anterior bem definida, ele quer uma linha natural, para que ninguém note que ele foi submetido a um transplante capilar, nem ele, nem as pessoas que convivem com ele. Então, isso é muito importante. Esse paciente eu gosto muito de mostrar. Por quê? É um paciente de 74 anos, com tupete e com as entradas bem proeminentes. Mas ele apresentava um cabelo muito fino. Um cabelo fino não é que contraindica a cirurgia, mas a cirurgia passa a ser mais complexa, mais trabalhosa.
Num paciente como esse, só na região anterior, nós precisamos de 6.000 fios. Porque eu tenho que colocar os fios muito próximos para que haja uma cobertura, para que haja uma densidade. E é isso que foi feito. Você vai observar, ele tem um cabelo fino em toda a sua região, tanto na parte anterior, nas laterais, é um cabelo fino. Ele faz um tingimento, ele usa tonalizantes nesse cabelo, que é possível, porque o cabelo implantado é seu, você pode fazer tudo nele, é seu, é natural, crescimento natural. E olha que o aspecto que você consegue 6 meses após. A qualidade da cirurgia, a naturalidade de linha anterior. Isso é muito importante. E esse outro paciente é um paciente semelhante. Vou voltar aqui para que vocês vejam. Semelhante o grau de calvície. Entradas proeminentes, só um tupete. Mas esse paciente apresentava o quê? Um cabelo grosso, de características grossas, de boa densidade. Então, no paciente anterior, eu precisei de algo em torno de 6.000 fios. Num paciente como esse, algo em torno de 4.000 fios, eu consegui um resultado maravilhoso para esse paciente, porque eu consegui volume, é isso que o paciente quer. Mas veja bem, essas são as características do cabelo que vão dar toda essa definição. Eu espero ter contribuído com vocês nessa parte aqui da calvície masculina.